Oi pessoal, aqui é Augusto Campos, estou aqui no canal Diário de Imigrante, sou moçambicano, venho aqui partilhar a minha história, trocar ideia convosco sobre a minha convivência, experiências cá em Portugal e tal. A ideia de emigrar surgiu num contexto meio, digo meio estranho ou meio inesperado. Olha, eu estava a estudar, estava a terminar o meu curso em Moçambique. Eu era estudante, estudava em Moçambique e tal, estava a terminar o meu curso, estava a fazer Relações Internacionais e Diplomacia. E eu já tinha cá o meu irmão. O meu irmão já estava cá já há mais tempo que eu. O meu irmão já estava cá, quase há 5 ou 6 anos, dando cá licenciatura, mestrado. Quando já estava no auge da minha licenciatura, nesse caso, em Relações Internacionais, na fase que eu já estava a escrever, surgiu a ideia de concorrer para o mestrado cá, uma vez que eu já tinha uma outra licenciatura, ou seja, já tinha um outro certificado para poder concorrer ao mestrado. Então, meu irmão fez essa proposta e poderia fazer uma candidatura direta ao mestrado cá em Portugal. E eu disse, vamos tentar. Se der certo é isto e vamos avançar. E é mais ou menos isso que aconteceu. Candidatei-me, fiquei aguardando o resultado enquanto estudava ainda uma outra licenciatura que tinha que terminar. E quando termino já a minha licenciatura, já haviam saído os resultados. Então era para vir para aqui, eu demorei um bocado para vir. Nesse caso eu tinha que defender, depois de defender, defendi uma semana antes, a segunda semana logo apanhei o voo e vim para aqui para Portugal, ou seja, terminei uma licenciatura para vir iniciar diretamente o mestrado aqui no Instituto Politécnico de Porto Alegre, da província de Sofala, do distrito de Buza. Mas para quem conhece mais a província de Sofala, ouve mais dizer Beira. Pronto, se tu conheces a cidade da Beira, que é a segunda cidade capital de Moçambique, vais conhecer mais ou menos a organização dos meus documentos para cá vir. Primeiro fui à agência, nesse caso, que trata assuntos de visto, não visto, essas coisas todas, ligada diretamente à Embaixada de Portugal, ou seja, tem uma subsecção, me esqueço o nome, que lidam com essas questões, perguntas sobre vistos, essas coisas todas. E o meu irmão me disse, vá até lá para te informares melhor, tu vais vir para aqui como estudante, então tens que saber mais ou menos quais são os requisitos ou a documentação necessária como estudante para poder cá vir, nesse caso. Tratar o visto para depois vir a Portugal. E nesta senda eu fui para lá, fui perguntando, me deram a informação necessária. Depois de ter tido a informação necessária, entrei em contato de novo com o meu irmão, porque alguma documentação que eu precisava, ele que tinha que me enviar, nesse caso. Extrato bancário, é um conjunto de documentos aí, que outros já me esqueço quais são. E ele disse que tá bom, alguns documentos eu tinha mesmo que tratar lá em Moçambique. E fui correndo atrás de documentação, eu já tinha passaporte e outras documentação ele me mandou, levei toda a documentação, submeti com uma carta de aceitação da universidade, eu já havia sido admitido ao mestrado. Então eu tinha já uma carta de aceitação da universidade que juntei ao conjunto de documentos que me exigia, fui submeter, nesse caso, na agência, que é responsável da entidade portuguesa, não é responsável por tratar esses assuntos de visto não visto. Eu submeti, não na cidade da Beira, em Maputo. Em Maputo, sim, foi uma trajetória em tanto, talvez eu não tenha explicado. Eu saio da província de Sofala para a cidade de Maputo no âmbito de estudar. Primeiro na Universidade de Eduardo Mondlane, não me movimento da minha província para a província de Maputo, que é a cidade capital, por estudar na Universidade de Eduardo Mondlane, na altura. Então, estudo na Universidade de Eduardo Mondlane. Termino a minha primeira licenciatura, concorro para a segunda licenciatura aqui em Relações Internacionais. Então, foi mais ou menos nesse contexto em que isto acabou. Acabei se enrolando nessas situações todas, tendo isso, aquela informação e por aí. Documentação, consegui o visto, entrei em contato com o meu irmão e tal. Tive desafios também ao tratar o visto. Foi num contexto que já tinha a carta de aceitação da universidade, já havia sido admitido ao mestrado pelo Instituto Politécnico de Porto Alegre. Entretanto, surgiu a documentação, tinha a carta de aceitação e tinha um período também que as aulas iam iniciar. Tá? E também eu era antes de terminar a outra licenciatura, estava já no final. Tá? As cadeiras eram antes de fechar. O mês de defender também era antes. Meu irmão morava no Porto, chego, Portugal, no aeroporto, desci. Quem me recebeu é um amigo do meu irmão que estudou com ele. É muito importante ter boas conexões, boas amizades. Me recebe porque o meu irmão morava no Porto. Vemos que o aeroporto internacional está em Lisboa. Então, deixo em Lisboa, vem um amigo do meu irmão, o amigo do meu irmão, isso é muito importante. Que é um cabo-verdiano, tá vendo? Tipo, estudaram junto em Beja e tal, essas coisinhas todas.
veio até lá, veio me pegar, veio me levar, chegou do aeroporto até a estação de Sete Rios. Lá, eu recordo que o meu irmão já havia pago o bilhete, nesse caso do autocarro, só que eu cheguei lá no horário atrasado, voltou a pagar outro bilhete. Foi um constrangimento que tivemos, voltou a pagar. Subi no autocarro, aquele me deixou, ele foi e eu continuei ali. E de lá fui até. A viagem era muito longa, 4 horas de tempo, de Lisboa a Porto. Eu pensei que fosse uma viagem muito curta assim, mas está bem, pronto. Cheguei de Lisboa, fiz Lisboa a Porto. Chegou ao Porto na estação, me esqueço qual é o nome, me foge o nome da estação. Meu irmão vem me receber, me recebe. Fomos já até onde ele morava, a casa dele, tirei todas as minhas malas e tal, comi, porque ele já havia preparado uma refeição depois de comer. Bom que cheguei um pouco cedo lá, cheguei por aí às 14 horas, do outro lado cheguei cá em Portugal quase 10, 11, por aí, toda essa hora de viagem e tudo mais. Pelo menos 14 ou 15 horas e tudo mais, descansamos. Meu irmão me leva ao mesmo tempo para sairmos já para o centro do Porto, ou seja, me expôs à nova realidade. Ele já ia ao trabalho, eu ficava em casa ajudando com algumas coisinhas, cozinhar, preparar as coisas. Estava ali ainda a estudar, e meu mestrado, geralmente os mestrados que têm sido uma boa parte das aulas são online, uma e outra aula que é prática. Então, importa dizer que fiquei 6 meses vivendo no Porto antes de sair do Porto para Porto Alegre, que é a cidade em que eu estudava. Mas não deixava de assistir às aulas porque as aulas eram online. Uma outra coisa, primeiro mês tudo bonito, um documento que mais me irritou, o NIF. Feito a habitação, alimentação, eu tinha tudo garantido. Mas faltava alguma coisa dentro de mim, deve perceber? Eu não queria só apenas estar ali, viver com o meu irmão, comer, só viver e tal, sem fazer alguma coisa. Tanto que o meu mestrado era online, a partir das 18 horas para lá, 18, 19 horas, até 20, 21, por aí terminava as aulas, não era todos os dias, então eu tinha muito tempo de sobra, ou muito tempo livre, então eu queria já a documentação toda, primeiro para estar legal. Também para iniciar a trabalhar, fazer minhas coisinhas e tudo mais, seguir a documentação. Consegui o NIF, consegui com muita facilidade. O NIF é que teve muito problema. Fiquei por aí 4 ou 5 meses. Depois de ter tido o NIF, consegui toda a documentação aí, voltei a me candidatar a vagas de emprego e tudo mais. Eu recordo que tinha algumas entrevistas marcadas mesmo lá no Porto, era para trabalhar no restaurante, era para trabalhar não sei o quê. Você veja deixando nas fábricas lá, nas cenas. Eu queria trabalhar, não queria só estudar, tinha que fazer alguma coisa. E me recordo que eu também fazia candidaturas online. Sempre que eu estava ali, mesmo tendo NIF, eu sempre me candidatava a vagas. E um dos programas que mais me ajudou também para fazer CVs, essas coisas todas, chama-se Canva. Canva tem CVs já feitos, você pode pegar, reeditar, refazer o CV e tal. Pronto. Meu irmão me deu uns toques, como que se faz. Eu já vinha mexendo no computador, você já conhecendo as coisas, é mais simples para ti entender mais ou menos como as coisas funcionam. Fazia já ficava aí, já fazia meus CVs sozinho, já candidatávamos e tal e tudo mais, tudo fixe. O problema é que o tal emprego nunca vinha mais, o tal emprego nunca mais vinha, candidatávamos, não sei o quê. Eu não sei quantas candidaturas eu fiz. Às vezes talvez me candidatava bem ou mal, desconhecimento de muita coisa, isso é um fato, mas não deixava de o fazer mesmo assim. Eu me recordo, por incrível que pareça, me recordo de ter me candidatado diretamente para uma fábrica já aqui em Porto Alegre, a Hutchinson, mas foi candidatura online, não foi candidatura por saber que tem alguém ou não tinha alguém. Candidatei-me, mas fui descobrir ao longo do tempo que meu irmão tinha um amigo dele também que era moçambicano, que aqui se encontrava a trabalhar. Mais tarde, quando já me candidatei e tudo mais, fiz a entrevista, tive uma boa percentagem naquela entrevista, no teste que fizemos da entrevista. Tinha que ter um dia para vir visitar a fábrica onde tínhamos trabalhar. Graças a Deus a cidade também que eu estava a estudar. Para mim eu achei tudo facilitado. Só que eu tive um choque de realidade. Um choque de realidade qual? Saí do Porto, que era a minha zona do conforto, que estava com meu irmão, as coisas de um outro panorama. Saio do Porto, desço na estação de Sete Rios, apanho um outro autocarro, venho para aqui, nesse caso, tudo isso monitorado. Alguém que era monitorado ao telefone, posso dizer assim, era dito, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu me recordo também, trazia meu telefone de Moçambique para cá, troquei o chip, mas mesmo assim meu telefone não aceitava ler a internet. Meu irmão tinha que me ligar. Disse um XX, tá bom, apanha XX, veja naquele visor, há de ver a hora, o destino, não sei o que, tudo isso. Ele começou a me explicar, eu mesmo ao telefone, eu estando ali. Quando cá cheguei, graças a Deus, eu digo que Deus sempre esteve comigo, tive a sorte sempre de cruzar com pessoas. Eu acho que é muito importante às vezes tu interagir com as pessoas. E
Não é por mal, independente de ser um português ou a pessoa sendo português ou brasileira, qualquer nacionalidade. Às vezes é importante tu interagir com as pessoas e manifestar a sua preocupação, porque nem todos vão te ajudar ou vão te prestar apoio, mas a pequena informação que a pessoa pode te dar será muito útil para ti, porque a ajuda na verdade não é em dinheiro nem em nada, é mais informação que tu queres. Às vezes tu tens dinheiro, mas não tens informação. E no carro, no autocarro, começamos a conversar com sorte. No autocarro que eu subi, tinha também um angolano que cá se encontrava a trabalhar. Tinha também um conjunto de colegas que iam à entrevista que eu também não sabia, estávamos todos juntos no autocarro. Pronto, continuamos no autocarro, conversava, saudável e tal, tudo mais. Eu recordo tinha uma conterrânea também, que era uma moçambicana. Só ouvi pelo falar dela, eu percebi logo que essa é uma moçambicana. E com sorte também era da mesma província que a minha e tal. Então, quando ouvi ela falar na língua local, estava numa chamada, logo percebi que essa aqui é de lá da Bahia. Desde em Porto Alegre, numa cidade que não conheço. Aquela pessoa que o meu irmão também tinha como um amigo aqui, que já cá estava, também estava a trabalhar no dia. Na altura a fábrica trabalhava-se em todos os 3 turnos, de manhã, à tarde e à noite. Então ele estava no turno de noite, não tinha como me receber, já estava no trabalho. E com sorte aquele angolano, de alguém que deixo, eu começo a conversar com ele. Converso com aquela minha conterrânea, troco o contato. Depois aquela minha conterrânea do nada saiu e basou, não lhe vi perfeitamente como ela foi, tá vendo? Encontro aquele angolano, eu disse, padrão, eu quero que tu me leves até um pingo doce, até uma estação de táxi, eu quero comprar uma comida, uma coisa assim, que estava com fome, na verdade. Perto do Porto, para aqui, no mesmo dia, são quase 6 horas de tempo. Então, o angolano me leva, vem comigo, me mostra que tem doce aqui, whatever, não sei o quê. Eu tinha o cartão de alimentação do meu irmão, do trabalho dele e tal. Já fui. Com sorte, o colega angolano trabalhava também na mesma fábrica em que eu ia trabalhar ou ia visitar, entrevista. Eu já havia feito uma reserva num hostel, então eu não conhecia mais ou menos como iria chegar até lá. Estava tudo pago, mas não saberia como iria para lá. Mas o hostel está na zona industrial. Ele ligou para um táxi, ele me disse que há de vir um táxi aqui, que há de vir te buscar e você só vai pagar. Ele já conhecia esse serviço de táxi. E eu dou um endereço ao taxista. Ele também não conhecia aquele hostel, mas com base no endereço ele iria chegar ao destino. Fomos, usamos as vias que usamos. Para mim tudo era novo, nós sabemos muito bem. O que é mais chato, podes crer, é chegar numa cidade de noite. Quando tu chegas numa cidade de dia, tens ainda a oportunidade de ver como mais ou menos as coisas. A pior coisa que eu vou vos dizer é a péssima experiência que eu tive de chegar numa cidade nova de noite. Numa cidade que tu conheces de noite é simples. Cidade nova, que tu não conheces de noite. E imagina se não tivesse conhecido aquelas pessoas que eu conheci, não interagi com aquelas pessoas. Estaria fodido. Mas pronto, chegamos, levar de táxi, fui ao hostel, um hostel muito fixe, top. Lá cheguei, dia seguinte, saí daquele hostel até a fábrica caminhando a pé. Eu perguntei, eu agora quero ir já à fábrica, porque a hora de ir fazer visita já tinha sido toda escalada ao mercado. Então eram 10 horas e eu no hostel poderia largar até as 10, porque eles dão um determinado horário para você sair. Eles disseram que até as 10 tu poderias sair. Eu disse, não nem preciso sair necessariamente às 10. Já até às 8 e meia, tem que sair. Fiz o meu banho, organizei, foi 1 hora de tempo, daqui até lá eu posso caminhar. Saio, estou a esticar e tal, tudo mais. Eu perguntei onde que é, na fábrica da borracha, Chinsa, nesse caso, do Grupo Total. Onde que é? Na fábrica da Total, estão a dizer, não, Chinsa, onde que é? Eu quero conhecer. Eu estava na zona industrial, tá a perceber? Então eles estão me indicando, estás a ver aí onde está a sair fumo? É ali mesmo. No hostel para deixar minhas malas, minhas pastas lá fora. Poderia ir à fábrica com malas e tudo, vou sair de lá com malas. Então, equipamento, EPIs para a fábrica, uma fábrica, as coisas são muito sérias, temos que ir lá. Fomos vendo o processo de produção, tudo e tudo mais. Disseram que daqui a 1 semana ter uma formação. Naquele dia era dia de visita. A outra semana seguinte que poderia ter formação. Nós também lá trocamos contatos, angolanos, moçambicanos, aquela moçambicana, é para muita gente. E voltei de novo na estação, peguei minhas malas lá naquele hostel, apanhei o autocarro, voltei de novo ao Porto. Poderia ficar num sítio em que não tinha emprego garantido, que ia me manter. Fui ao Porto, 1 semana depois volto de novo a pagar bilhete, meu irmão tudo mais, vemos para aqui, volto de novo a Porto Alegre. São 1 semana, aí começa a realidade de verdade, ou seja, o meu irmão havia me fornecido o cartão de alimentação. Não sei como vais fazer, vais te virar, o importante é que tens meu cartão de alimentação que diz comida, isso aí. Queria ficar num hostel que pagava 20 euros ao dia,
Surgiu um contacto daquele moçambicano que nós conhecíamos e tal, essas coisinhas todas. Que ele tinha conexão também com uma outra pessoa. Conexões são muito importantes, olha, é muito importante ter conexões. Não despreze nenhum contacto, todo contacto é útil na hora da guerra, todo contacto. Ou toda arma, toda faca é muito importante na hora da guerra. Quando cá chego, é de dia, tá percebendo? Não de noite. Surgiu esse contacto antes mesmo de pagar a taxa na carroça. Eu tinha um sítio que poderia ficar durante um mês, mas pagaria 200 euros. Na minha mente, normal, está fixe, dá para a gente criar, dá para gerir enquanto você, depois de formação, se quando começar a jogar, depois tu me devolves o dinheiro ou pagas, não sei. Para mim tá tudo suave, depois daquela formação de uma semana tem um dinheirozinho que nos dá, então tá suave, não tem problemas quanto a isso, então tá. Se eu chego, encontro todas as casas são nem parecidas, tá vendo? Param para lá, deixei minhas cenas, olha que foi duro na primeira fase, numa cidade que não conheço. Na casa que estão a me dizer que eu ia morar e tal, vinha com as minhas perspectivas. Ver as condições que eu morava lá com o meu irmão e as condições que fui encontrar naquela casa que eu encontrava. Dormi num quarto compartilhado. Belichezinha pequena, eu não tinha nem lençóis, aquele tempo estava a esticar muito frio, não trouxe lençóis, havia esquecido lençóis, nem almofada, nem nada, eu tinha que dormir naquele colchãozinho. Compartilhar com o nigeriano, tá vendo? Então, as culturas totalmente diferentes, cada um com a sua forma de ser e estar, postura, cada um com a sua forma de ter higiene e não ter, bem, aquilo acaba sendo uma barreira muito grande, sabe? Acaba sendo uma barreira muito grande. Claro, não tem estresse, vou bancar, tanto faz, o importante é o meu objetivo, o meu foco. Eu voltar para casa para me perder, não só conseguir ver o caminho. Todas as casas são iguais, tudo está pintado da mesma forma, poxa, aquilo foi uma dor de cabeça para mim, deve. Comecei a rodar em toda a zona, mas já não sabia onde era da minha casa, tá vendo? Caminhando a pé. Já havia me dito que apertada, a situação estava apertada, as contas não estavam coisa. Eu tinha que me virar, não poderia sobrecarregar meu irmão. Ele já estava a fazer o impossível também por mim, pronto. Os conselhos que eu vou dar às pessoas que querem cá vir. Olha, gostaria que muitos moçambicanos cá viessem com o objetivo de estudar ou de trabalhar, tanto faz. Ou seja, gostaria de ver mais moçambicanos cá. Boa parte dos moçambicanos estão mais no Porto, Lisboa, mas os moçambicanos são muito fechados, digo assim. Não somos muito explosivos como os angolanos e demais outros, já. Não somos muito explosivos. Se calhar muita gente diz que moçambicano é muito caladinho, muito fechado. Não é por aí, mas é mais ou menos isso. Nós somos muito no nosso canto, se for já ver, é a nossa realidade e tal. Mas gostaria de ver mais moçambicanos cá e que podem vir para cá como estudante, depois estuda. Se não puder terminar também tranca e depois começa a trabalhar, para cada um acha os seus meios. Eu aconselho que imigres, mas imigres com teu cérebro, com consciência de que tudo não é tão bonitinho. Tem muitas outras coisas que não tive a oportunidade de contar aqui, se calhar em outros episódios poderei contar. Então, há muitas outras coisas não muito bonitinhas, mas que talvez eu deveria deixar claro. Ou seja, não se deixem levar muito pelas coisas muito bonitas que estão lançadas por outros canais. Esse é um dos canais que eu iria vos dizer, o Diário de Imigrante, que vocês deveriam seguir e ver mais ou menos histórias e realidades de pessoas que realmente enfrentaram desafios, problemas, está a perceber? Então não podemos só contar o lado bom das coisas, está a perceber? Tanto na faculdade temos estresses também, não é tanto tudo bonitinho. No nosso dia a dia, nas nossas contas bancárias, às vezes ficamos 0. E é importante deixar isso claro. Não pode pensar que a Europa em si só, Portugal em si só é mil maravilhas. Ou seja, aquilo que é vendido, não vamos deixar de fazer boas fotos, isso é um fato. Eu não vou deixar de fazer, vamos lá, de te apresentar aquele lado bom meu. Isto é um fato, eu tenho de fazer isto. Mas, por detrás disso existem cicatrizes. Por detrás disso existem chicotadas. Por detrás disso existem... temos que passar, às vezes temos que atravessar um inferno em 1.000.000 de situações, humilhações e demais outro tipo de situações que cada um vem vivenciando, racismo e demais outras coisas. Isso existe, mas há pessoas que são assim, há pessoas que não são assim. Ou seja, tu tens que te focar com aquilo que são os seus objetivos, tenta extrair o que é de bom dentro do país que tu se encontras, o resto de maldade deixa para as pessoas que querem ser mais, está a perceber? Tu tens que te focar nos seus objetivos, nos seus planos, nos seus projetos, nas suas metas e nas suas ambições. Se construir na sua terra, se trazer sua família, se fazer isto. Mas é muito importante que tu faças aquilo que realmente tu queres. Não se desfocar, não vieste beber, nem fumar e procurar problemas com as pessoas. Da mesma forma que você se comportava com os seus pais lá, com a sua mãe, que era retinho, era tudo, mas mantenha esse ritmo, é bom.
Não precisas necessariamente desviar a sua personalidade só porque estás dentro de um determinado contexto. É muito importante que as pessoas não percam a essência. Você é africano, aceita que é africano. Ponto final. Não pode se alienar ou se vender com muita facilidade. Aquilo que der, aquilo que é positivo, leve para ti mesmo, é importante. Aquilo que é positivo para mudar dentro da sua pessoa, leve para si. Mas aquilo que é negativo, faltas de respeito, posturas, não sei o quê, aqui as pessoas é normal chamarem de tu alguém. Mas no nosso contexto não é, então não podes normalizar isso. Tens que aceitar que tens uma outra base cultural e educacional, que ela é moldável naquilo que são os aspectos positivos a serem moldados. Os aspectos negativos não podes aspectos negativos que tu vês de outra cultura que não vão beneficiar, é bom deixar. Leve aquilo que é bom. E da mesma forma que eu te digo, dentro deste canal Diário de Imigrante, aproveite levar aquilo que é interessante para ti. Ou seja, as informações que são úteis para ti. Tem informações que podem não ser úteis para ti. Essas deixa. Aquelas que você sabe que vão te beneficiar, são essas que tu deves levar. Então já aproveito dizer que é muito importante não mudar o foco, não mudar a essência, não mudar muita coisa. Há quem saiu da banda não fumava, há quem saiu da banda não consumia cocaína, há quem saiu da banda não consumia heroína, há quem saiu da banda tinha muitos outros conjuntos de coisas que ele não fazia. Mas por isso simplesmente estás aqui a tentar provar, principalmente as nossas manas, os nossos manos. As manas outras não tinham os comportamentos sujos que tinham, ou que têm atualmente, mas que acabaram adquirindo ao longo do tempo. Olha, tu não és português. Hábitos e modos vivendo que são típicos de Guiné, de Cabo Verde, de Moçambique, e nós devemos manter, porque aquilo que define a nossa essência, ou seja, caráter. É importante levar numa outra cultura elementos positivos que vão te alavancar. Não se esqueça, trabalhe, faça formação, estude, evolua. Estás na limpeza, estás onde vamos evoluir. Nós podemos evoluir aqui onde nós viemos. Já atravessamos muitas barreiras. Então, usemos das barreiras que atravessamos como instrumento que nos fortalece a crescer e a alcançar aquilo que são os nossos sonhos. Isto de extrema importância. Foque-se. Use o canal que aqui se encontra, o Diário de Imigrante, como base de busca, de conhecimento, de enriquecimento. Mande mensagens, contatos, informações. A pessoa que é dona do canal vai te fornecer informações. Nós, os outros, somos moçambicanos, que tivermos alguma informação, vamos fornecer, vamos fortalecer, vamos dizer como as coisas, como elas são, não como gostaria que você fosse. É isso que é muito importante, penso eu. Não é andar te vender ilusões, tudo aqui é mil maravilhas, vamos nos Algarve. Sim, irás, mas depois de ter trabalhado com o seu suor e ir para lá, é importante. Sob o risco de ser visto como interesseiro ou interesseira. Surgem muitos nomes, às vezes, contra as nossas manas, nossas irmãs, porque mudaram a sua essência. Muitas delas, se você for a ver, nem porque eram esfomeadas, não eram isso. Às vezes viviam muito bem lá na banda, só que queriam inventar. Os Gucci e as Zaras são importantes, não vamos negar. Mas Gucci e Zara são importantes quando você paga com o seu dinheiro. Ou seja, trabalha e compra, não tem problema. Mas também não te sacrificas até o ponto de não teres nada. É preciso pensar. Usa a cabeça de cima, não de baixo, para o homem, para a mulher. Deixe que as emoções não sejam a base do seu raciocínio. É muito importante isso. Então tens teu namorado, foca-te com aquele também, é muito importante nisso. Não é chegar aqui e ver os pulas, já está emocionado. Ei, chefe, não, concentra. Também para os manos também é importante. É preciso dizer isso para ambas as partes. Muitas vezes damos muita chicotada nas nossas irmãs, nós chicoteamos os nossos irmãos, que somos nós os homens. Não podemos também deixar as nossas manas. Você vê com tua esposa, cuide da sua esposa, da sua família. É importante também isto. Ou seja, ambas as partes devem colaborar para o seu crescimento. Uma coisa é tu não teres alguém, chegares aqui a encontrar alguém, é uma outra coisa. Outra coisa é tu teres alguém, chegares aqui e deixar alguém para poder, preciso rever um pouco as posturas. Eu digo questão de caráter, postura e acima de tudo, ambições. Vai chegar aqui, vai ficar iluso, vai ter ilusão. Chega assim, aquela agitação toda, é bonito e tudo mais. Deixas aquilo que tinhas como base, do nada tu vais te ver que estás num limbo, estás num caminho difícil que já não consegues sair. Queres voltar lá, já não dá. Queres ir para onde já não dá. Por quê? Inventar moda, não inventa moda. Não. Viva a realidade. Não é crime tu viver a realidade. E siga o canal do Diário de Imigrante. Muito obrigado.